Olá pessoal, meu nome é Matheus e essa é a segunda aula de inglês. Vai ser sobre Simple Past. O que é o Simple Past Tense? O Simple Past é um tempo que expressa hábitos ou coisas que aconteceram no passado. Essas ações têm que ter começado e terminado no passado. O conceito, né, que eu falei que eu acho muito importante a gente saber é The action happened in the past. Ou seja, né, a ação aconteceu no passado. É realmente o que eu falei antes. Uns exemplinhos aqui só pra gente ver, né? Antes de entrar no conteúdo, I liked him very much. Eu gostava muito dele. E she traveled alone. Ela viajou sozinha, né? Significa. A forma afirmativa é a primeira forma que a gente vai ver. Ela é formada pelo sujeito, né? E o verbo, o passado do verbo principal. No inglês a gente tem o verbo regular e irregular. A gente precisa reconhecer esse verbo para poder saber como é que vai usar ele certinho. No início, assim, é melhor a gente ver os verbos regulares, né? Porque eles têm as peculiaridades deles também. Geralmente a gente vai acrescentar o de ou o ed no verbo no infinitivo. Por exemplo, hope. Hope a gente vai escrever hoped. Change, a gente vai passar para changed. Like vai virar liked. Só que aí se o verbo tiver uma única sílaba ou ele terminar em uma sílaba tônica e essa sílaba tônica for formada por uma consoante, uma vogal e uma consoante, aí a gente tem que dobrar a última consoante e acrescentar o ed, igual stop. Stop, né? Tem uma consoante, uma vogal e uma consoante. Então ele vai virar stopped com dois p's. Permit vai virar permitted com dois t's. E essa é a primeira regrinha que a gente vai ver. A segunda regrinha é que os verbos terminados em y e precedidos por uma consoante, eles trocam o y por ied. Study. Study é formado no final por dy. D é consoante, vai virar studied. Com o ied. Carry, carried. Pray, prayed. Pray, acho que a gente vê que o A não é consoante, né? O A é vogal. Então mantém-se o Y e adiciona-se o ED. A próxima regrinha é os verbos terminados em consoante, vogal e consoante. Só que a sílaba tônica não é a última sílaba, então a gente não dobra a consoante, a gente apenas acrescenta o ED. Listen, por exemplo, vira listened. Develop vira developed. Open, opened. Eu esqueci de falar no slide anterior. Mesmo não sendo a sílaba tônica, se ela terminar com L, vai ser dobrado o L e vai ser colocado o ED. Igual travel, vai virar traveled, com dois L's. Os verbos irregulares. Os verbos irregulares a gente precisa conhecer. A gente tem várias tabelinhas na internet que mostram o presente, o passado dos verbos pra gente ver. E aí é melhorar o vocabulário. É ler, é tentar aprender os verbos regulares, não tem jeito mesmo. É igual write. Vai virar wrote. I wrote letters to my friends. Wrote é o passado de write. Pay é o verbo pay, né? De pagar. Ele vai virar paid. He paid the bills yesterday. Ele pagou as contas ontem. Esse pagou, em português a gente pagar, né? Mas no inglês o pay vira paid. O verbo muda. É igual o saber, né? O to know. To know ele vira knew em inglês. We knew to do the tests. A gente sabia fazer os testes. Isso que significa essa fase. Ou seja, não tem como você prever que ele vai virar um knew. Você tem que saber que ele vira knew. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender e não tem jeito de fugir, não. E na forma negativa, a gente vai acrescentar o auxiliar did. Did not, aliás. Ou então, se quiser abreviar, vira didn't. A gente volta o verbo para o infinitivo, né? Sem o to. E usa o auxiliar didn't. Então, the teacher didn't
wait for the students. A gente volta o wait, né, o esperar, volta para o normal, e o didn't é acrescentado na frase como auxiliar e ela vai para o passado por causa disso. Vender, né? Vender é sell. Então a gente vai usar o normal e vai virar she didn't sell her house. Pay de novo, né? Pay viraria paid, mas como a gente usou auxiliar didn't, então ele volta para o normal. Fica he didn't pay the bill. Não pagou a conta. Aí embaixo tem a formação, né? Negative form é o sujeito, mais o did not, mais o verbo no infinitivo. A forma interrogativa, o did ou didn't vai para o início da frase ou depois da pergunta, né? Why, when, where. Ele vai para antes do sujeito da frase, melhor dizendo. E o verbo permanece no infinitivo, né? Então fica did he call me yesterday? Ele me ligou ontem. Why did he do that? Por que ele fez isso, né? Aí embaixo a gente está explicando aí a interrogative form. É o did, o sujeito, mais o verbo no infinitivo. Então essa foi a aula de Simple Past. Muito obrigado pela atenção. E até a próxima.